Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Quem sabe faz a hora pontualmente, 7 da manhã. Campo Grande, a capital sul-mato-grossense. Hoje, segunda-feira, 4 de novembro de 2019, até as 8 da manhã, Jornal da Hora. Você bem informado. Informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Gente que faz rádio para você, comigo aqui na Central Técnica, o Marco Antônio Marrom. Nas redes sociais, o rádio com imagens para você ver e ouvir, Márcio Pena. Produção da Rafaela Moreira e Alex Nantes. Eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio da Família 92,3 FM, do jovem empresário Lucigano Medeiros Barbosa Rodrigues. Conferindo agora as quentes do dia. Secretário de Saúde vai mudar direção do Hospital Regional. Rede elétrica subterrânea da 14 de julho é ligada e próximo passo é a retirada dos postes. O Partido Progressista pede aos tucanos para liberarem a deputada Rose Modesto para o projeto político em Campo Grande em 2020. Tema de redação do Enem surpreende professores. Com o leilão do pré-sal, o Brasil pode se tornar um dos 5 maiores produtores de petróleo na próxima década. Deputado Dagoberto Nogueira é condenado a devolver 4 milhões aos cofres públicos. Jornal da Hora desta segunda-feira tem como convidado o deputado federal Beto Pereira, do PSDB, deputado que é o vice-líder do partido na Câmara dos Deputados. Sul-mato-grossense, tem um peso imenso aí no Diretório Nacional do PSDB. Deputado que pediu a presença da ANEEL para dar explicações à Câmara sobre a taxação da energia solar em nosso país, hein? A questão da ANEEL, a questão também aqui da ANTT, a Justiça mantém redução do pedágio na BR-163, só que esse preço não cai nunca. Faltando, portanto, com o deputado Beto Pereira também o PSDB a nível nacional, PSDB e o país, PSDB no Mato Grosso do Sul. 7 horas 2 minutos. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. O mega leilão do excedente da sessão onerosa, marcado para esta quarta-feira, dia 6 de novembro, foi anunciado pelo governo como o maior leilão de óleo e gás já feito no mundo, em termos de potencial de exploração de petróleo e de arrecadação. A importância do leilão se deve não só aos bilhões de reais envolvidos e à quantidade gigantesca de reservas de petróleo que estão sendo oferecidas, mas também ao alívio que esse aos cofres do governo federal, dos estados e dos municípios. O governo espera arrecadar 106 bilhões e 500 milhões com a oferta de 4 áreas do pré-sal na Bacia de Santos. Se todos os blocos forem arrematados, será o maior valor já arrecadado em uma rodada de licitações de petróleo no país e também no mundo em termos de pagamento de bônus de assinatura. Até agora, a maior arrecadação com um leilão na área de petróleo no país foi a da 16ª rodada da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, realizada em 10 de outubro, que garantiu à União 8 bilhões 915 milhões de reais. No mega leilão desta quarta-feira, dia 6, serão definidas as empresas que vão retirar o óleo de reservas do pré-sal, chamadas de excedente da sessão onerosa. Recebe esse nome porque o petróleo dessas reservas excede os 5 bilhões de barris garantidos pelo governo à Petrobras na operação da sessão onerosa realizada em 2010. Analistas comparam o leilão do excedente e sessão onerosa a uma operação de aquisição de uma petroleira de médio porte, pelo valor elevado e porque o que está sendo ofertado são reservas de petróleo já conhecidas e prontas para serem exploradas.
que o dinheiro seja bem aplicado, né, por governantes, pelos prefeitos e pelos ministérios. O governo federal, portanto, fica com a grande fatia deste leilão. 7h05. Hoje, 4 de novembro, segunda-feira, comemora-se, portanto, o Dia do Inventor. Parabéns aí aos cientistas, principalmente aqueles das nossas universidades aí, né, que através da ciência vão descobrindo, vão avançando em termos de pesquisa, né, chegando aos novos inventos. E a você também, o curioso aí, né, os pequenos inventos aí nas oficinas. 7h05. Final de semana de bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série A, Série B. Caiu Carille, não resistiu à pressão, deixando o time do Corinthians. Corinthians que perdeu para o Flamengo na Série A do Campeonato Brasileiro. Ricardo Paredes pedindo passagem, ele dá um balanço também da Fórmula 1. Bom dia, Ricardinho. Daqui a pouco, Ricardo chegando, portanto, né, com o balanço completo do esporte para você ligado aqui no Jornal da Hora. 7h06. Condenado pelo Tribunal de Contas da União, o deputado federal Dagoberto Nogueira, do PDT, e as empresas Nova Data Sistemas e Computadores Interprint Limitada terão de devolver mais de 4 milhões aos cofres do governo federal por irregularidades na aplicação de recurso federal destinado à modernização do sistema de identificação civil e criminal das polícias do estado de Mato Grosso do Sul. A irregularidade foi constatada na época em que o deputado ocupava o cargo de secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, no fim dos anos 90, né? 1999, a virada do ano, aliás, virada do século. A irregularidade foi constatada, portanto, naquela fase, 1999, ano 2000 até 2003, enfim. Investigações que chegam ao final e, portanto, essa condenação do Tribunal de Contas da União. Conforme acórdão do Tribunal de Contas, o convênio foi firmado com o Ministério da Justiça no âmbito do Plano Nacional de Segurança Pública, tendo a vigência estipulada para o período de setembro de 2001 a 31 de julho de 2003. O recurso seria destinado para a implantação do sistema de armazenamento, busca e comparações de impressões digitais. O sistema AFIS, no entanto, o projeto não foi implantado e a verba foi usada irregularmente. As argumentações e a defesa do deputado federal Dagoberto Nogueira, portanto, não prosperaram. O Tribunal de Contas afirma ainda que as informações e justificativas apresentadas não têm força para comprovar a boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos em face das inúmeras irregularidades apontadas. Desta forma, Dagoberto e as empresas foram condenadas a ressarcir os cofres públicos num prazo de 15 dias a contar da data de notificação. 7h08. Agora prontinho, canal aberto para o Ricardo Paredes. Bom dia, Ricardinho. Bom dia, Mário. Bom dia, amigos da Rádio Hora. Na Fórmula 1, Hamilton, ex-campeão, está a um título do recorde de Michael Schumacher. O inglês Lewis Hamilton terminou o Grande Prêmio dos Estados Unidos em segundo lugar ontem e confirmou a conquista da temporada 2019 da Fórmula 1 com 2 etapas de antecedência. Valtteri Bottas, o seu perseguidor na luta pelo título individual e companheiro de equipe, venceu a prova, mas não pode mais alcançar o inglês na disputa pelo campeonato. O holandês Max Verstappen completou o pódio. Com o resultado, o inglês chegou aos 381 pontos e não pode mais ser alcançado por Bottas, que agora tem 314 pontos. É o 6º título da carreira de Hamilton, que seria campeão independentemente de sua posição, caso Bottas não vencesse a corrida de ontem. Como o finlandês ficou em primeiro, o inglês seria campeão se terminasse até na 8ª colocação. Portanto, Hamilton, 6 vezes campeão mundial da Fórmula 1. Campeonato Brasileiro, primeira divisão, 30ª rodada disputada nesse final de semana. Sábado, Fortaleza 2,
Atlético Mineiro também 2. O Palmeiras bateu o Ceará por 1-0. Fluminense e Vasco não saíram do empate sem gols. Chapecoense 0, São Paulo 3, uma goleada do tricolor paulista. E ontem, fechando a rodada, Flamengo 4, Corinthians 1. Mais uma goleada do Flamengo. O Grêmio bateu o Internacional por 2-0 no Clássico Gaúcho. Atlético Paranaense 1, CSA 0. Cruzeiro 1, Bahia também 1. Santos 4, Botafogo 1. E o Goiás bateu o Avaí por 2-0. Flamengo mantém 8 pontos de diferença para a equipe do Palmeiras. Flamengo lidera com 71 pontos ganhos. Em segundo, Palmeiras com 63. Em terceiro, Santos com 58. Em quarto, São Paulo, 52 pontos. Em quinto, Grêmio com 50. E em sexto, Atlético Paranaense com 46 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, Fluminense com 31, CSA com 29, Chapecoense 21 pontos e o Avaí com 17 pontos ganhos. Série B, rodada desse final de semana. Sexta-feira, Botafogo 0, Curitiba 1, Operário de Ponta Grossa 1, Atlético Goianiense também 1, Cuiabá 2, Bragantino 0, isso na sexta-feira. E no sábado, Oeste 3, CRB 3, Vitória da Bahia 2, Figueirense 2, Criciúma 1, São Bento também 1, América Mineiro e Ponte Preta não saíram do empate sem gols. O Bragantino lidera com 62 pontos, em segundo Sport Recife com 56, em terceiro Curitiba 52 pontos ganhos e em quarto o Atlético Goianiense 51 pontos ganhos. Essas as informações do esporte. Ricardo Paredes para o Jornal da Hora. Abraço, Ricardinho. Muito obrigado e ótima semana para você. Flamengo bonito. Aplicou uma derrota do Corinthians 4-1, hein? O futebol do Mato Grosso, lá com o Cuiabá, numa fase muito boa. O Luverdense já não está tão bem assim. Série B, portanto, lá para os mato-grossenses. O Cuiabá derrotando o líder da Série B no final de semana. 2-0, uma vitória. Lidera a segunda divisão do futebol brasileiro. Agora 7h11. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora, Alex Dantes, bom dia. Bom dia, Arthur. A semana começa com manhã de sol forte em algumas regiões e possibilidade de chuva ao final do dia. A previsão indica tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde, especialmente na região norte do estado. O relativo do ar ficará com índice elevado em torno de 90%, porém durante a tarde haverá queda significativa, chegando aos 30%. Índice que é considerado estado de atenção segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. As temperaturas em Mato Grosso do Sul neste dia podem chegar aos 43 graus. Em Campo Grande, o dia será de céu parcialmente nublado e a máxima poderá chegar aos 38 graus e poderão ocorrer pancadas de chuva em áreas isoladas à tarde. Na região sul, a previsão também é de pancadas de chuva no período da tarde. A mínima para as cidades da região é de 25 graus, com máxima de 37, e a umidade relativa do ar pode chegar aos 35%. Em Três Lagoas, Paranaíba e Nova Andradina, o dia será de céu claro, com possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas à tarde. A máxima será de 38 graus e a umidade relativa do ar ficará entre 30% a 65%. E em Corumbá, Miranda, Porto Murtinho e Anastácio, a umidade do ar vai chegar aos 20%. E a máxima poderá chegar aos 43 graus, além de chuva no período da tarde. De acordo com a meteorologia, além do calor, a semana começa com chuva no estado. De terça para quarta, o tempo fica mais instável e chove forte em pontos isolados. Em Campo Grande, na terça-feira, a máxima será de 36 graus, na quarta, 33 e na quinta-feira cairá para 30 graus. Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia e agora em Campo Grande está fazendo 28 com sensação térmica de 30 graus. Muito obrigado, hein, Alex Dantes. Ótima semana para você. Segunda-feira, hoje, 4 de novembro de 2019. O Jornal da Hora até as 8 da manhã. Daqui a pouco, na entrevista do dia, o bate-papo com o deputado federal Beto Pereira, do PSDB. Ele é o vice-líder do partido na Câmara dos Deputados
Deputado que fez um requerimento convocando a Agência Nacional de Energia Elétrica para explicar a taxação da energia solar proposta daquela agência reguladora. Vamos conversar com ele também sobre as outras agências, especialmente a NTT, com esse imbróglio aí da BR-163, onde o preço do pedágio já deveria ter baixado o preço por determinação da Justiça, né? E, no entanto, a agência reguladora, a NTT, também, ela dá mole aí pro concessionário, né? A empresa CCR-MS Via. Agora 7h15. Final de semana para a juventude brasileira, marcado pela prova do Enem. Olha, filas e mais filas por todo o Brasil. Campo Grande não foi diferente. Juventude da hora, Rafaela Moreira, como é que foi o Enem pelo Brasil e por Campo Grande aí? Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, ouvintes da Rádio Hora. Pois é, Arthur, ontem mais de 3,5 milhões de pessoas fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E cerca de 1 milhão de pessoas não compareceram na avaliação, representando 23% do total de 5 milhões de inscritos. Ao todo, 376 pessoas foram eliminadas por descumprirem as regras do exame. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação. E o tema da redação desse ano, Arthur, pegou vários professores de surpresa. Muitos apostavam em temas relacionados à saúde, meio ambiente, educação e tecnologia. E o tema deste ano foi a democratização do acesso ao cinema. E se formos analisar, Arthur, antigamente para ter acesso ao cinema era muito complicado. Atualmente é bem mais acessível. E com os avanços tecnológicos e serviços de streaming como Netflix, é possível assistir filmes, séries e lançamentos pelo celular mesmo, a tecnologia facilitando. E tudo isso realmente democratizou o acesso. Lembrando que para o candidato conseguir uma boa nota, é preciso elaborar um texto com argumentos racionais e bem escritos, como o Fabi esteve dizendo aqui em nossos estúdios na quarta-feira passada. E os participantes ontem fizeram a prova de redação, ciências humanas e linguagens. No dia 10, próximo domingo, as provas serão de matemática e ciências da natureza, Arthur. Muito obrigado, Rafaela Moreira, Alex Dantes. Juventude da hora conosco aqui no jornalismo de credibilidade com muita responsabilidade. Agora 7h17. Que música é paz e mensagem o tempo todo. Rádio Hora. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Você que tá com dinheiro parado poderia estar com ele aplicado. É a promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Poupe e concorra a mais de R$1 milhão em prêmios. Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo. O próximo ganhador pode ser você. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo SUSEP. Os maiores gargalos no trânsito de Campo Grande estão ficando no passado. Agora é a vez das rotatórias da Joaquim Murtinho com a Ceará e Azarã, que passarão por reordenamento com nova sinalização e semáforos. E em menos de 3 anos, 176 novos ônibus começaram a circular. 500 novos abrigos de ônibus estão sendo instalados. E já começam as reformas em todos os terminais. Esse é o trabalho que move Campo Grande. AGETRAN e Prefeitura Municipal. Rádio Hora. E este ano a Ótica Veneza completa 30 anos e quem ganha presente é você. Basta você comprar qualquer produto e você já estará concorrendo a prêmios. Todo mês tem um sorteio incrível. Você não pode perder essa festa. Na Ótica Veneza você tem atendimento de qualidade aliado ao conhecimento de nossos profissionais. As melhores marcas do mercado você encontra na Ótica Veneza. Para a sua comodidade temos estacionamento próprio. Venha você também aproveitar nossas promoções. Rua Pedro Celestino, 2007, 3384-5864. Casa Gourmet, seu restaurante preferido, está sempre aberto de domingo a domingo para a sua família e para os seus amigos. Almoço para um dia corrido. Aos finais de semana tem pintada ouro com o mais famoso da cidade pra você dizer Estamos te esperando na Casa Gourmet, na Avenida Rodolfo José Pinho, 1165, Itanhangá Parque. Casa Gourmet, seu restaurante preferido. Casa Gourmet, o melhor pra você. Rádio Hora.
92,3 FM. Triana Tecidos, referência em tecidos variados de alta costura. Oferecendo aos seus clientes produtos de qualidade. Há mais de 50 anos servindo a população. Confira as nossas promoções. Renda chantilly, R$ 49,90 o metro. Renda bordada com pedraria a partir de R$ 139,90 o metro. Cetim com elastano, apenas R$ 9,90 o metro. Triana Tecidos, Rua Euclides da Cunha, 577. Jardim dos Estados. Siga @Triana Tecidos. Telefone 3382-6851. A JV Ensino Traduções e Interpretações em Libras é a primeira empresa especializada em acessibilidade da pessoa surda no Mato Grosso do Sul. Proporciona o melhor curso de capacitação em Libras, Incompany, curso diretor, transcritor e processo seletivo de pessoas com deficiência. Você que precisa de um intérprete ou tradutor de Libras para festas, eventos, entre em contato com a JV Ensino 99942-5148. JV Ensino especializada em Libras. Visite nosso site www.jvlibras.net.br. Campo Grande agora tem uma escola 100% cristã com programa bilíngue, o IEDUCA, Instituto Educacional Atos de Amor. Oferece a crianças de 4 meses a 5 anos de idade educação infantil em ambiente bilíngue, com metodologia da International School, eleito o melhor programa do Brasil e material confeccional do sistema Mackenzie de ensino. Informações 3342-9000 ou 99331-5032. Site www.ieduca.org. IEDUCA, conhecimento para a vida, valores para a eternidade. Matrículas abertas. 92 FM. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h21, segunda-feira, 4 de novembro de 2019, começo do mês, enfim, para fechar esse ano de 2019. Hoje nós temos aqui o deputado federal Beto Pereira, daqui a pouco chegando com o seu bom dia, fazer um balanço do mandato e as quentes de Brasília. Antes do deputado, vamos dar um giro na informação importante, como todos os dias aqui, Humberto Ferretti e a economia no agronegócio brasileiro. Depois de subir em setembro, o preço do leite pago ao produtor recuou em outubro. Dados do CPEA apontam que o litro foi vendido em média a R$ 1,36. Tombo de menos de 1% na comparação com o mês anterior, mas de quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado surpreendeu alguns criadores, até porque a chuva que ajuda a aumentar a produção está atrasada em várias regiões. A volta do calor, com temperaturas acima de 30 graus em boa parte do país, fez a demanda por laranja aumentar. Essa procura mais no site agricultura.gov.br. O único estado que não precisa aplicar as doses é Santa Catarina, considerado livre da febre aftosa, mesmo sem vacinação. Muito obrigado aí, Humberto Ferretti, né? E o preço do limão, esse aumento de 14%, e o limão Tahiti caríssimo mesmo, né? Marrom? Final de semana aí tem, ó, R$8 o quilo, em supermercado vendendo até um pouco mais dos R$9. Mas, por outro lado, o mamão papaya despencou o preço, né? Aí compensa, né, pra dona de casa. 7h23. Deputado federal Beto Pereira, ex-prefeito da cidade de Terenos, na manhã de hoje, conversando com os ouvintes do Jornal da Hora. Bom dia, deputado. Bom dia, Arthur Mário. Prazer enorme estar aqui na hora, batendo um papo com vocês, logo pela manhã, cedo, né? Quero aqui agradecer também o meu amigo pessoal, Luciano Medeiros, grande parceiro e diretor dessa importante emissora hoje que se consolida aí dentre as que mais, né, dentro da nossa capital. Muito bem, deputado, o senhor fez uma proposição convocando a ANEEL para dar explicações sobre essa questão tão polêmica e que no Mato Grosso do Sul atraiu muitos investidores. Nós fizemos muitas e muitas entrevistas, investidores aí na questão da captação da energia solar. E de surpresa a agência propondo uma taxação aí que, de certa forma, intimida esses investimentos todos que já foram feitos, hein? É verdade, Arthur. Nós acreditamos que qualquer taxação hoje na energia solar ela inviabiliza ou minimiza os investimentos dentro do
do Sul e no Brasil, né? Nós que estamos acompanhando aí uma evolução dos investimentos em energia solar, né? Tendo em vista o déficit de energia que nós temos, é importante dizer que quando nós aplicamos a bandeira vermelha ao consumidor, é justamente por quê? Porque está faltando energia gerada da forma da hidrelétrica, está faltando água nos reservatórios, e em virtude dessa falta de água, né, são acionadas as usinas termos, né, que geram energia mais cara, né, através de gás natural ou através, inclusive, da queima de óleo diesel, algo que é extremamente prejudicial ao meio ambiente, né? Então, quando num país existe déficit de energia, nós não podemos sobretaxar a energia que é gerada da forma mais limpa, da forma em que o Estado não precisa investir, quem está investindo é o próprio cidadão, né? Não existe a necessidade do Estado de fazer grandes intervenções, né? Fazer com isso é algo que é ir na contramão de tudo aquilo que nós estamos vendo no mundo. E aí é importante dizer, tá, Arthur? A geração solar no Brasil representa pouco mais de 1% gerada de todas as outras matrizes. Então, insignificante ainda para um país que tem um potencial gigantesco de geração de energia solar, aquilo que o Brasil gera de energia. Agora, são questionáveis, não só a ANEEL, mas as outras agências reguladoras, de uma nítida impressão absolutamente muito clara de que, na verdade, as agências, ainda em nosso país, no Brasil, elas ficam muito mais do lado das concessionárias do que propriamente do cidadão. Veja que na semana seguinte ao seu requerimento à ANEEL, eclodiu aqui no Mato Grosso do Sul o movimento Energia Cara, não novamente, porque lá em Rondônia a Assembleia instalou uma CPI contra a Energisa, está sendo investigado lá os relógios medidores, onde em alguns casos constatado aí uma manipulação, um aumento de 40%, a Assembleia discutindo o assunto, o deputado Contar recolheu 6 assinaturas, 5 mais a dele, 6 assinaturas, faltando 2 para instalar uma CPI. A Câmara de Vereadores em Campo Grande colheu o vereador do DEM, o Vinícius Siqueira, ao lado do vereador do PSDB, Salineiro? André Salineiro, os dois lideraram, né, uma lista e ultrapassou até a quantidade mínima, embora a matéria seja a nível estadual, ou seja, o município de Campo Grande já com essa proposta de CPI, embora a alçada seja de responsabilidade da Assembleia, pelo menos se posicionar defendendo a população, enfim. Dentro daquilo que o senhor convocou a ANEEL, o senhor vai incluir também essa questão aqui do Mato Grosso do Sul e para quando está prevista a ida da agência reguladora à Câmara? Veja bem, primeiro que eclodiu assim na Câmara dos Deputados um sentimento de indignação generalizada com relação à proposta da ANEEL de criar aí uma taxa de distribuição da energia gerada através das placas fotovoltaicas. Isso contaminou todos os partidos políticos, contaminou todas as comissões e criou-se um movimento muito forte hoje para que isso seja revisto. Então, é algo que ganhou uma proporção que acredito que vai fazer com que a agência retroaja, né, e tome uma medida que revise essa intenção. Segundo, também cresce com muita força, posso dizer você, Arthur, nessa corrente que você está se posicionando, um sentimento de observarmos e revermos qual é o papel das agências reguladoras, de uma forma geral, né? Porque hoje nós estamos observando
que as agências reguladoras, que eram para ser mediadoras entre consumidores e concessionários, muitas das vezes estão agindo sob o interesse exclusivo das empresas concessionárias de serviço público. Então ali nós estamos observando, né, que o interesse do cidadão, né, está ficando de lado, muitas das vezes em prejuízo, né, a toda uma comunidade, mas os interesses daqueles que são parte, né, porque as empresas são parte na relação, ficam ali prejudicados. Eu acredito que nós entraremos num debate muito forte, né, de fazer com que nós tenhamos aí retomado aquilo que, na essência, se faz necessário nas agências, que é justamente mediar conflitos e regular os serviços de acordo com o interesse do Estado. Interessante que o próprio governo já sinaliza um provável aumento do custo da energia em todo o país, um pouco mais de 2%, 2,34%, ao que parece. Mas a Energisa, aqui no Mato Grosso do Sul, conseguiu, sob o aval da ANEEL, este ano, no mês de março, abril, o aumento aqui foi muito acima da inflação, foi mais de 12% para nós, sul-mato-grossenses. Nós temos que entender, né? Porque se você observar a forma que é desenhado a composição de preços da energia elétrica, é algo que você não é para cidadão comum conseguir fazer, né? Nós temos diversas variáveis que precisavam ser cristalizadas para que o cidadão entendesse de fato a forma e o cálculo que deve ser apresentado. Então, nós precisamos sim fazer um enfrentamento com relação ao papel, né, que as agências devem prestar junto a toda essa relação entre consumidor, né, e os concessionários. São 7h32, conversando nesta manhã, aqui no Jornal da Hora, com o deputado federal Beto Pereira, do PSDB. Deputado, os prefeitos, governadores estão passando o chapéu lá em Brasília, em muitas reuniões, enfim, tentando algum dinheiro novo. Quarta-feira vem finalmente o leilão do pré-sal. Só para atualizar os números para o governo de Mato Grosso do Sul e os municípios, pouco mais de 400 milhões o volume total? Olha, o estado de Mato Grosso do Sul, assim, todos os números nós precisamos, só vamos ter precisão nisso após o leilão, né? Inclusive nós queremos que haja um ágio e que seja o maior ágio já registrado também, né? Que suba aí, né? As cotações, isso, né? Porque se subir, né, nós vamos ter um incremento disso para estados e para municípios. Haja vista que ficou pactuado dentro do projeto de lei aprovado na Câmara e no Senado, que 15% do valor arrecadado serão destinados a municípios e 15% do valor a estados. Então, se nós tivermos aí uma previsão que hoje está girando em torno de 106 bi, nós tenhamos aí um incremento disso para 110, para 120, para 130 bi, nós vamos ter uma participação proporcional a maior de estados e municípios. Para o estado de Mato Grosso do Sul, nós conseguimos fazer com que houvesse uma nova roupagem de um índice novo, né, que levava em consideração não só o Fundo de Participação dos Estados, o FPE, mas sim a Lei Candir e o FEX, que é o Fundo de Exportação. Com isso, o estado de Mato Grosso do Sul saltou de 150 milhões, né, para 250 milhões, um incremento importante aí de mais 100 milhões de reais para o estado de Mato Grosso do Sul. Isso é um dinheiro velho, né? Outros governadores lutaram, finalmente vem esse dinheiro, então? Esse é um critério que nós utilizamos para repartir o dinheiro da cessão onerosa, né? Não é a Lei Candir, a antiga
gira, aquela coisa... Está emperrada há muito tempo, sim. Isso, que é a compensação dos subsídios dados de ICMS à exportação, né, pelo estado de Mato Grosso do Sul. E nós vamos ter aí perto também de 250 milhões de reais para os municípios sul-mato-grossenses, os 79 municípios sul-mato-grossenses, repartirem entre si. 7h35, nós vamos a um rápido intervalo agora e o João Victor Faedo das dicas de finanças pessoais. Retomamos já com a entrevista do dia, o deputado federal Beto Pereira. Olá, meus amigos. Como você está hoje? Tudo bem? Vamos falar de reformas? Muitos já sentem um frio na barriga só de pensar, não é mesmo? Porque, em geral, uma reforma em casa traz dores de cabeça, muita sujeira e os gastos ficam pelo menos o dobro do que pensávamos gastar. Então, como fazer para evitar isso ou pelo menos diminuir? Bom, talvez a sujeira seja inevitável, assim como as surpresas de novos gastos, porque ao quebrar uma parede, pode revelar alguma coisa inesperada, o que é muito comum. Por isso, quando pensar em fazer uma reforma, faça alguns orçamentos de material, mão de obra e deixe reservado um percentual para os imprevistos. Agora, outro detalhe muito interessante é que alguns dos gastos imprevistos são feitos pelo dono da obra mesmo, que pensou em fazer um novo cômodo, por exemplo, e no meio da execução da obra decide não só fazer o novo cômodo, como também mais um banheiro. E decide depois aumentar a varanda. Veja então, antes de iniciar uma reforma, pense e planeje bem o que será feito. E quando iniciar, seja fiel ao planejado. Assim suas dores de cabeça serão muito menores. Tenha um excelente dia. Deus te abençoe. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Tendência de moda é na SB Confecções. Lá você encontra moda feminina, plus size, masculina e infantil. O atendimento é de qualidade e o melhor, preço justo. Isso mesmo, o preço é justo. SB Confecções. Levar seu guarda-roupa todo mês. Siga nossas redes sociais e conheça a nossa coleção. @SBConf, Rua Padre Mussa, Turma 129, bairro Itamaracá. WhatsApp 999-564991. 999-564991. SB Confecções, vestindo toda a família. Vestindo toda a família. Noite com Deus. Todas as quartas, às 9 da noite, aqui na Rádio Hora. pra quem ora E adora a toda hora. 7h38. Agora eu quero falar de um assunto muito importante com você, hein? Poupar dinheiro. Tenho certeza que você já pensou, mas eu não consigo, não sobra quase nada no fim do mês. E se eu disser que com apenas R$20, eu disse R$20, você abre sua caderneta de poupança no Sicredi. Já gostou, né? E se eu disser que só no Sicredi tem a promoção Vem Poupar e Ganhar? Funciona assim. A cada aplicação de R$100, você concorre a 2 sorteios de R$2.000 por semana, além de sorteios de R$10.000 todo mês. E no final do ano, você ainda concorre a 3 sorteios de R$100.000. E depois que você abre, você faz tudo pelo site ou pelo aplicativo. Quer aplicar um pouquinho mais? Quer tirar um pouco para usar? Faz tudo pela internet. Não perca. Vai correndo para o Sicredi, abra sua poupança e já comece a participar da promoção. Sicredi, fazer juntos para fazer a diferença. Para quem ora e adora a toda hora. Rádio Hora. Cuidado é preciso ter, seu direito tem que prevalecer. Vem pra Uniprev, nós priorizamos você a todo momento. Uniprev Assessoria Previdenciária, Avenida Zaran 345, PIC 3025-3838. Rádio Hora. 92 FM. Madesa Madeira, a madeira que você precisa está aqui. Madesa Madeira. Temos vigas, tábuas, madeirite, todo tipo de madeira para construção. É só ligar 3387-7070. Madesa Madeira. Então não perca tempo, não marque bobeira. Ligue 3387-7070. Madesa Madeira. Agora também no WhatsApp 99670-7170. 92 FM.
Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h40, 7h40. O Brasil já atinge máxima histórica e bate recorde de exportações de carne bovina e algodão. Isso, balanço fechado no mês passado, de 2019. A informação com a Bernadette Druziani. De carne bovina e algodão do Brasil atingiram máximas históricas para um único mês e bateram recorde em outubro. O volume de proteína embarcado ultrapassou 160 mil toneladas e superou o recorde anterior de quase 152 mil toneladas em setembro de 2018. Já as exportações de algodão fecharam o mês em 273.400 toneladas, acima da última marca em dezembro passado, de quase 215 mil toneladas enviadas. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior apontam para o aquecimento do mercado nos portos, principalmente em virtude da disparada da demanda da China pela carne bovina brasileira após surto de peste suína no país asiático. A exportação de algodão foi favorecida pela safra recorde em 2018-2019 e pelas dificuldades de competitividade do produto da Índia, maior produtora mundial da fibra. 7h41, 7h41. Obrigado, Bernadette. Voltamos ao bate-papo nesta manhã com o deputado federal Beto Pereira, deputado do PSDB, no seu primeiro mandato, enfim. É o vice-líder do partido na Câmara dos Deputados. Deputado, a gente trouxe duas informações interessantes do agronegócio com a Bernadette Druzian, com o Humberto Ferretti. A gente sabe quando a matriz industrial chega a qualquer município brasileiro, o senhor foi prefeito de Terenos, eu me recordo de um grande projeto que o senhor lutou muito lá na questão de um grande frigorífico. Laticínio, perdão, enfim. Foi implantado ou não, mas com o comportamento da nossa economia no agronegócio, essa última informação agora da Bernadette Druzian, na carne bovina, no algodão, e aí essa coisa que nos enche de orgulho, quer dizer, uma ministra que está dando um show na gestão Bolsonaro, a ministra Tereza Cristina, que também disputou uma eleição em Terenos, né? Foi eleita, deputada, enfim, e que hoje responde por uma pasta tão importante. Qual que é o olhar que o senhor tem para o Brasil do agronegócio, os municípios, principalmente os pequenos e médios que sofrem muito? Qual que é a sua avaliação desse momento brasileiro aí? Primeiro, Arthur, destacar a que tem o Brasil, né, de poder fazer ações num país que tem riquezas naturais muito fortes, um clima que dá tudo, né? E tem produtores que se especializaram, que se dedicaram, que estão... Uma Embrapa aí que fez uma revolução em 4 décadas, um negócio seríssimo. A pecuária chegou e a agricultura chegou ao Cerrado graças à Embrapa, né? Agora, é importante dizer da necessidade de você entender esse momento e aproveitar esse momento. Hoje nós estamos vivenciando um dilema internacional, que é aquele problema com a proteína animal na China, né? Principalmente a carne suína, né? Ali uma quantidade de animais sendo abatidos por conta de uma doença, e que precisa o país entender que essa liderança que o Brasil deve e pode exercer tem que ser algo que dure por muito tempo. Seja crescente. Nós entendermos, aproveitarmos do momento, né? O país tem como aproveitar, tem riquezas para aproveitar, e entender que eu escutei aqui antes, essa questão da vacinação, que começa agora no primeiro de novembro, né? Algo que é importante para a sanidade, nós termos números para a sanidade, nós termos condições de termos mais investimento em pesquisa. Fiquei demais de preocupado
com a diminuição considerável dos recursos da Embrapa para o orçamento de 2020. Isso é preocupante, né? Nós, no momento em que a agricultura e a pecuária são a grande locomotiva do desenvolvimento deste país, você reduzir os valores de investimento na agropecuária, na pesquisa agropecuária, na Embrapa, é algo que é preocupante, né? Isso é investimento que o país estava fazendo, né? Porque quando você descobre uma nova variedade que abre a possibilidade de maior produção, de maior rendimento, isso tudo é algo que não pode, gera recursos, gera divisas para o país, né? Nós temos hoje quantas gramíneas que foram desenvolvidos, que conseguem produzir em solos menos férteis e que têm um rendimento maior na produção de carne. Tudo isso nós precisamos entender e saber que o país tem que aproveitar o momento, não só o momento de vender, mas o momento de se consolidar como um grande exportador de carne. Nenhum país do mundo tem o potencial de crescimento na exportação de carne, de proteína animal, bovina, suína, de aves. Nenhum país tem o potencial que o Brasil tem de crescimento. Agora, nós temos que saber aproveitar esse momento, porque senão outros países vão tomar considerável fatia do mercado internacional. E aí eu vejo, recentemente eu fui ao Parlasul, no Mercosul, em Montevidéu, né? E numa conversa informal, né? Sabendo que a carne produzida no Uruguai, que tem um valor agregado muito alto, está saindo toda. E a carne que eles estão consumindo lá no dia a dia é carne brasileira. Carne brasileira, interessante. Deputado Beto Pereira, o senhor ocupa uma posição de destaque no PSDB a nível nacional como o primeiro vice-líder do partido, e um partido que, em termos de Brasil, Sudeste, Sul, região Norte, o PSDB com grandes quadros. O senhor conversa com as pessoas mais influentes do partido que já governou o Brasil, aliás, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na política macro, na política internacional, eventualmente comparece à imprensa fazendo algumas observações sobre o governo Bolsonaro, algumas críticas até, enfim. Gostaria que o senhor comentasse até que ponto o PSDB, na votação da reforma, eu me recordo de um posicionamento do senhor, apoiando o Brasil. Poucos tucanos deixaram de apoiar a votação nas reformas, enfim. Quer dizer, vocês têm uma bancada comprometida com reformas, com mudanças e com transformações, mas ao mesmo tempo também votando com o governo, mas ao mesmo tempo também criticando o governo. As reformas, no teu ponto de vista e da maioria das cabeças pensantes do PSDB, elas vão ajudar realmente a resolver o país? Qual que é o entendimento que o senhor tem disso? Bom, primeiro, o PSDB é um partido que, no seu bojo, defende as reformas que são, ao nosso ver, necessárias para a estruturação desse país. Se você observar, Arthur, o PSDB foi o primeiro partido a fechar questão em favor da reforma da Previdência, né? O que é fechar questão? Não é a bancada, é o partido determinando que nós teríamos um posicionamento, e se esse posicionamento não fosse cumprido pela bancada, seria objeto de sanções que poderiam ser aplicadas pela autoridade partidária. Portanto, nós acreditamos naquilo que é uma ferramenta que você dá ao executivo para que ele faça essa condução. Segundo,
quem foi o relator da reforma da Previdência na Câmara foi um deputado PSDBista de São Paulo, o deputado Samuel Moreira, né, que teve aí um protagonismo que nos deu aí condição de fazer um amplo debate e entregarmos à população brasileira uma reforma justa, né, necessária e justa socialmente, garantindo direitos fundamentais. No Senado, não diferente, não obstante disso, coube a quem relatar a reforma da Previdência? Outro senador do PSDB, senador Tasso Gereissati, né, que fez a inclusão agora numa PEC paralela de estados e municípios, coisa que nós defendemos dentro da comissão. Agora que nós precisamos, em determinados momentos, nós tivemos que ceder para ter o texto aprovado, né? Então, o PSDB entende que cabe à Câmara dos Deputados, cabe ao Senado Federal, cabe aos nossos congressistas entregar ao Executivo ferramentas que possibilitem o país sair da situação que se encontra. Então, o PSDB não é da base de sustentação do presidente Bolsonaro, mas é um partido que dá todas as condições para que o presidente possa fazer um governo de entregas à população brasileira. Nós estamos agora lá discutindo um novo marco regulatório para a lei de concessões, fundos de investimento em infraestrutura, parceria público-privadas. Para quê? No momento em que há um estrangulamento, uma asfixia do público em investir, nós estamos trazendo segurança jurídica para que o privado possa ser parceiro do público nos investimentos. Nós estamos fazendo um novo marco regulatório para o saneamento básico, né? Na mesma vertente, nós precisamos remodelar o sistema vigente, tendo em vista que não está tendo por parte das companhias de saneamento capacidade de entregar, né, à população serviço de saneamento a contento. Então nós precisamos dar essa condição para que o Executivo possa fazer políticas públicas que melhorem a vida do cidadão. Então, o que nós temos? O PSDB, que tem como presidente o Bruno Araújo, eu sou o secretário-geral nacional, né? Nós temos o nosso líder, Carlos Sampaio, todos nós envolvidos em fazer com que possa o país e possa estados, né, reagirem a essa situação. E nós temos essas discussões periodicamente dentro do partido e vamos ter, em março, um grande evento que vai ser um grande congresso para debater todos os grandes temas de alcance nacional. 7h53, vários comentários aqui, bom dia, enfim, gente acompanhando. Júnior Salles, bom dia, Arthur Mário, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Quero aqui parabenizar o ex-prefeito de Terenos e hoje deputado federal Beto Pereira. Quando foi prefeito de Terenos, transformou a cidade, as vidas das pessoas aqui. O deputado tem todo o nosso respeito e admiração. Júnior Salles, seu seguidor aí, portanto, comentando o programa aqui no Facebook. O senhor foi prefeito um mandato ou dois? Dois mandatos. Dois mandatos. Bem jovem, né? 2005, prefeito mais jovem do estado, com 26 anos naquela ocasião. Tá no DNA aí, né? O deputado Beto Pereira, né? Filho, aliás, neto do ex-prefeito Alonso Soares de Rezende, filho do ex-deputado, ex-senador Walter Pereira, que escreveu o nome aí durante o governo dos militares, fazendo uma grande oposição. Walter Pereira e Sérgio Cruz, uma dupla que conviveu com, né, os governos militares e estão aí até hoje, né? Muita gente. Aliás, essa questão política e ideológica, o governo dos militares, com a chegada do presidente Bolsonaro e do vice-general da reserva, Milton Mourão, o país volta a discutir aqueles momentos aí, deputado Beto. Te encanta isso ou tem que passar de passado? Como é que é? Olha, só quem viveu a ditadura, e não fui eu que vivi, né? Só quem viveu a ditadura sabe
o que é enfrentar, né, um regime ditatorial, né? Você ser coibido de expressar aquilo que você pensa. Né? Sofreram muito, né? E a gente fica muito triste quando, em determinados momentos, né? E não são os militares. Olha para você ver, Arthur. Não é nem o militar que está suscitando a volta do regime, né? É o civil, filho do presidente, que se escora, né? Porque, para mim, aquele que defende o retrocesso da ditadura é aquele que se escora na incompetência. Não dá conta de resolver por vias democráticas, que é uma intervenção para tentar persuadir as pessoas. Ora, nós, em pleno ano de 2019, né, termos no Brasil suscitado a possibilidade de a retomada da ditadura, é um escárnio. A democracia precisa suportar, né? Quem é forte suporta tudo isso, né? Claro. 7h56. Deputado Beto Pereira, para fechar, finalzinho do programa, muita gente interagindo aqui. Olha, Terenos, o povo tá ligado aqui no programa. Ainda na questão do PSDB. Me lembro do espanhol Mário Covas, na fundação do partido, na campanha presidencial de 1989, sindicatos bancários em Campo Grande. Ele sempre era um crítico e um calo no diretório do PSDB, seja no diretório de São Paulo, fazia enfrentamentos até a época o senador Fernando Henrique Cardoso, enfim, era daqueles políticos da velha guarda que defendia com uma intensidade imensa as suas posições dentro do diretório do PSDB. O seu partido se reuniu recentemente, aí, a comissão de ética, por conta do filho de Mário Covas, Covas hoje governante em São Paulo, pedindo a expulsão do agora deputado Aécio Neves. Como que o senhor se posicionou no Diretório Nacional? O senhor defendeu a permanência ou a punição de Aécio Neves? Eu me posicionei da seguinte forma. Nós temos um estatuto e um código de ética no partido. A última convenção que me elegeu secretário nacional do partido aprovou um código de ética. E no código de ética foram criados critérios objetivos para você penalizar um agente político. Né? E qual é o critério objetivo que ali foi forjado dentro do estatuto? É justamente que tem que haver uma condenação para que você tome alguma medida disciplinar em favor ou contra determinada pessoa. Então, não é uma questão de nome, mas nós temos que ter uma regra. E a regra foi aprovada pela direção. Ele não foi condenado ainda. Né? E ele não foi condenado. Então, não é uma questão pessoal. Né? Nós temos que ter impessoalidade nas nossas decisões. Nós temos uma regra, um critério objetivo, que a partir do momento não vai ser A, não vai ser B, vai ser uma decisão judicial que vai afastá-lo do partido. Ouvintes aqui que mandaram WhatsApp aqui no 99911-9689. Bom dia, Arthur Mário. Eu não sabia que a ANEEL havia comprado som para fazer essa taxação ridícula. O Brasil não é um país sério. Elton Areco, obrigado pelo carinho do Rádio Ligado. Pouco de humor aí na questão da taxação da energia solar. Deputado Beto, já não está na hora do agronegócio parar de mendigar e aprender a gerar recursos para desenvolver pesquisa? Chega de depender da Embrapa. O Silvio Dávalo, não sei se ele é do segmento, enfim, mas é aquela democracia, né, que o cidadão está prestigiando a audiência aqui e está cutucando a Embrapa, né? Mas não há país do mundo que não cresça com o setor público ajudando a patrocinar a ciência, a pesquisa, né? E nós temos que entender o papel, né? Existe, sim, investimentos da própria iniciativa privada na pesquisa. Nós temos aqui a Fundação MS, nós temos a Fundação Chapadão, que são fundações que trabalham com 100% de recursos privados na pesquisa.
Mas o que é importante dizer? O Estado, ele tem um papel de indução do desenvolvimento. Quando o Cerrado, ninguém aplicava tecnologias aqui que davam sustentação, e era necessário nós fazermos a indução para que toda essa região fosse integrada na pecuária e na agricultura, foi o Estado induzindo esse desenvolvimento através da pesquisa que proporcionou, né, nós sermos hoje o Mato Grosso do Sul um grande produtor de grãos, né, o Mato Grosso igual, né, o estado de Goiás, o estado de Tocantins, a grande parcela da Bahia, grande parcela do Maranhão, do Piauí, né, que conseguiram, através de solos mais pobres, né, ter números que dão aí condições de nós sermos o grande produtor de grãos. Então eu acho o seguinte, nós temos que, paralelo, tem que haver investimento privado e tem que haver, sim, a indução do desenvolvimento através de recursos públicos. Muito obrigado, deputado Beto Pereira, pela manhã aqui na Rádio Hora. Ótima semana lá em Brasília. Obrigado, Arthur, é um prazer enorme. Vamos estar essa semana em Brasília aí, mais uma vez, na defesa dos interesses do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Quero aproveitar e reiterar os meus agradecimentos à família Hora, né? Ao Luciano, a você, a toda a sua equipe que consegue proporcionar nas manhãs do Campo Grandense informação, esclarecimentos importantes para o dia a dia de todos nós. Abraço, deputado. Jornal da Hora, às 7 em ponto, às 12 horas, o Giro Rondon com Giro Notícias. Continuem ligados, porque a Vivian Krajewski chega por aqui com o programa Bom Dia 92. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.